A gente tem emburrecido. Isso é uma verdade. A gente tem emburrecido e isso é um problema muito grave. Gente, eu vou conversar com vocês enquanto eu vou arrumando aqui algumas coisas. Como eu comprei alguns livros novos, tá uma bagunça aqui, eu preciso arrumar isso aqui, tá? Mas eu queria conversar com vocês a respeito de uma matéria que eu vi, uma matéria do ano passado, né, que disse que 53% da população brasileira não lê. Isso é um problema sério, porque 53% é uma porcentagem muito grande, uma porcentagem gigantesca de gente que não lê, de gente que não pega um livro, pelo menos, para ler. E o que isso afeta na nossa vida? Ler permite que a gente trabalhe o nosso cérebro, permite que a gente coloque o nosso cérebro para funcionar, para trabalhar, para se exercitar. E ele ajuda a gente a raciocinar melhor, né? Então a gente consegue colocar algumas ideias que estão na nossa cabeça para fora, porque a gente começa a se comunicar melhor. Eu conheço gente que não consegue expressar uma ideia, que não consegue colocar para fora essa ideia, porque não sabe como pensar, né? Não sabe como colocar as palavras em ordem. Isso é perigoso. Então, 53% de uma população que não lê é uma população que fica à mercê daqueles que conseguem se expressar melhor. Existe um livro, ele está até aqui. É esse daqui, deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Esse aqui, ó. 1984, de George Orwell. Esse livro é um livro que não é muito fácil de ler, confesso, mas a história em si é muito legal. Vai falar sobre... É uma distopia que vai contar a história de uma época em que o governo comanda tudo. Comanda a forma como você pensa, como você fala, o que você pensa, com quem você fala, com quem você se relaciona. Ele manda em tudo. E tudo que está fora, tudo que as pessoas fazem fora daquilo que o governo deseja, essas pessoas são presas, são mortas. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente deixa de pensar, quando a gente deixa de formular ideias, formular pensamento, a gente permite que aqueles que pensem mais, ou que sejam mais eloquentes, né? Não necessariamente são mais inteligentes, mas são mais inteligentes porque eles acabam comandando. Mas essas pessoas, elas começam a mandar na gente, né? A gente vê que hoje a fonte de busca das pessoas não é mais o Google, por exemplo. Porque o Google, ele vai te dar uma matéria para você ler. Ele não vai te dar as coisas mastigadas. Hoje a fonte de pesquisa é o TikTok. Porque no TikTok você não precisa ler, as pessoas estão falando por você. E eu não estou falando que o TikTok é errado, que o Instagram é errado, que o YouTube é errado. Eu estou falando que ele é utilizado de uma forma errada. E por ele ser utilizado de uma forma errada, ele vai emburrecendo ainda mais as pessoas. Porque as pessoas deixaram de ler, deixaram de procurar a informação para que elas busquem pessoas que procuraram a informação e essas pessoas eduquem a gente de alguma forma, né? Eduquem da forma como elas quiserem. Então elas pegam a informação, elas podem ou passar a informação correta ou distorcer a informação. Depende deles. E aí eu consumo essa informação, a maneira como aquela pessoa está falando, e automaticamente eu começo a pensar igual, porque eu não tenho um senso crítico. Até isso que eu estou falando
Para você saber se é verdade, você vai ter que pesquisar. E eu aconselho que você faça isso. Pesquise. Pare de ficar buscando a informação por outras pessoas. Eu estou falando demais, eu não estou guardando nenhum livro, né? Mas é importante que vocês façam isso. Que vocês verifiquem se a informação de fato é aquela. Porque vai ser muito importante que a nossa população comece a pensar, comece a falar. Para que a gente não se torne igual no livro de 1984. Burros por falta de procura, por falta de responsabilidade própria. E a gente costuma colocar a culpa nos outros por conta daquilo que a gente deixa de fazer. Então a culpa é do governo. Mas quem colocou essas pessoas no governo? Foi a gente. Ah, a culpa é de A, a culpa é de B. Mas quem colocou eles lá? Quem são as pessoas que votam? Quem são as pessoas que decidem, que escolhem o futuro do país? Somos nós. E por que cada vez mais a educação vai sendo defasada, vai sendo uma educação pobre? Porque é isso. Quanto mais burra for a população, mais fácil de ser controlada. Hoje em dia, os adolescentes, as crianças que se formam na escola pública, elas muitas vezes nem aprendem nada. Prova não serve mais para nada. Antigamente, quando eu estudava, se você não passasse, você repetia de ano. Hoje em dia não existe mais essa coisa de repetir. Tem que ir passando. Isso prova que a gente vai gerando cada vez mais uma população burra, uma população preguiçosa, e a gente dá o quê? A gente dá o Instagram, a gente dá o TikTok, a gente dá o entretenimento. E eu não estou dizendo que entretenimento é errado, porque ele é muito necessário. Mas o entretenimento utilizado de forma errada, ele começa a apodrecer o meu cérebro. Cara, olha quanta riqueza a gente tem nos livros. E eu não estou falando só que a gente tem que ler livro técnico, não. Até porque eu nem gosto de livro técnico. Acho que eu nem tenho livro técnico aqui. Porque eu não gosto. Eu gosto de ler livros de suspense. Eu tenho, deixa eu ver aqui. Eu tenho, olha só. Eu tenho um livro do Homem-Aranha. Eu gosto de ler esses livros. Eu tenho, por exemplo, Stephen King. Cara, pra mim é um mestre. Então, eu vou lendo essas coisas. Ah, mas isso aí não instrui. Cara, mas me deixa com um vocabulário melhor, me deixa um pouco menos burro. Porque ao invés de eu querer tudo mastigado, quando eu leio um livro, eu preciso imaginar o que eu estou lendo. Então isso vai fazendo o meu cérebro trabalhar, e à medida que ele trabalha, eu vou sendo mais criativo, eu vou conseguindo expressar ideias, eu vou começando a aprender palavras novas. Eu estou lendo agora, por exemplo, Machado de Assis, eu estou lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tem uma linguagem totalmente diferente da linguagem que a gente usa hoje em dia. Mas é muito legal a gente pensar como as pessoas se comunicavam naquela época, como as pessoas interagiam naquela época. E é muito legal pensar como a linguagem daquela época era diferente e como eles colocavam isso num texto. E a gente agora, em 2025, a gente está lendo essas informações. Então olha que precioso que é um livro. Então para a gente parar de ser burro, para a gente deixar de ser uma população alienada, deixar de ser uma população que não pensa, que não sabe falar, que não sabe expressar uma ideia, a gente precisa começar a ler. E eu não estou falando mais uma vez que você tem que ler livro técnico. Se você quiser, leia. Mas se você não quiser, leia qualquer coisa. Poxa, existem livros pequenininhos, olha só. Pequenininhos, fininhos. Isso aqui é Dom Casmurro.
Machado de Assis, mas poxa, Machado de Assis é difícil. Deixa eu ver, eu tenho outros livros aqui, ó. Olha aqui, por exemplo. Fininho. Isso aqui é Casas Estranhas. Um livro de suspense. E eu continuo falando e não tô arrumando nada. Mas não tem problema. O importante é que vocês leiam. O importante é que vocês saiam dessa inércia cognitiva e comecem a ler, comecem a saber se expressar, a começar a colocar ideias para fora. Porque senão a gente vai continuar uma população burra, a gente vai continuar uma população que deixa que os outros pensem por nós, que vai continuar pesquisando as coisas no TikTok, tudo mastigado, pra gente não ter que pensar. E aí, sabe qual que é o problema? Porque eu cresci ouvindo que a próxima geração é a geração que vai cuidar do nosso país, né? A nossa nação está nas mãos da próxima geração. Cara, me desculpa, mas essa geração nova é furada. É uma geração que não sabe ler, uma geração que não sabe falar, é uma geração que não sabe escrever, é uma geração que não pensa, é uma geração que só está se importando com besteira, com coisa fútil e não usa mais o livro. Livro pra quê? Então, não vamos deixar isso dominar a nossa vida, não. Vamos trocar esse quadro aí. Vamos voltar a ser uma população que lê mais. Não uma população que lê menos. 53% da população não lê. É muita coisa. Então, eu vou desligar agora a câmera, porque eu preciso arrumar a estante. Preciso organizar meus livros aqui. E é isso aí. Até mais.